Viva pode CTK da Escola Comendador Toshimaro Kakuta, da primeira e terceira série do ensino médio. Eu me chamo Hilary. Eu me chamo Júlia. Eu me chamo Eduardo. Primeiramente, agradecemos ao nosso convidado Lucas. Obrigado, professor Lucas, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a participação. Acredito que será um espaço, né, que a gente possa conversar um pouco e de muito conhecimento, né? A gente vai começar as perguntas. E a primeira pergunta é: por que escolheu estar na escola Toshimaro? Por que eu escolhi? Eu acho. Por que escolher a escola Toshimaro? Acho que é uma pergunta que remete a várias outras questões, né? Mas a principal dela, eu escolhi estar na escola Toshimaro porque eu acredito no programa, né? Quando eu fui conhecer um pouco a respeito do programa, por ser uma escola integral, o que é a concepção de uma educação integral, faz parte da minha formação, que eu estava estudando, né? Meu mestrado em Educação em Ciências e Matemática, eu estudei a perspectiva, né, a investigação da minha pesquisa foi em cima de uma educação integral, né, qual que é as potencialidades, os benefícios de uma educação integral. E é isso que o programa traz. Para além do conhecimento, a perspectiva, por exemplo, dos sentimentos, aqui no caso, socioemocionais, como vocês conhecem. Então, é uma perspectiva que eu estudava, que eu conheço e que eu acredito. Então, por isso que eu vim, nos pilares. E principalmente nessa questão de ter vindo para cá, para o Toshimaro, para acreditar no programa e ver quem pode fazer a diferença nos estudantes da região e aqui na escola. E em nenhum momento você pensou na distância de onde você morava e para onde você está aqui hoje? Não, porque eu tenho um pensamento para mim, né? Desde o primeiro momento que eu pensei em estudar, porque para mim a educação poderia ser uma porta de oportunidades. Então eu sempre imaginei que eu não poderia ficar exatamente na minha casa, na minha região, porque eu venho de uma cidade no Vale do Ivaí, né, no Paraná, conhecido como São Pedro do Ivaí, e é muito pequeno, né, mais pequeno que Guapiara, então não tem estrutura a cidade. Então quando eu pensei em mudar, estudando, principalmente por meio da educação, eu imaginei que eu não poderia ficar lá. E Guapiara foi uma surpresa que foi acontecendo devido a diversos fatores ao longo da minha trajetória. Você disse que a educação, para você, é uma coisa que abre muitas portas. Então, sempre foi seu sonho ser professor? Sonho, eu não posso dizer que foi, né? Porque eu acho que é difícil eu conseguir determinar na época, né? Não conseguia determinar qual era o meu sonho. Mas uma coisa eu sempre tive em mente, né? A educação transforma, né? Então eu buscava essa transformação pela educação, porque na minha realidade na época, principalmente meu pai, minha mãe, sempre trabalhador rural, né? A gente conhece lá na cidade como roça, sempre portadores de cana. Eu achava muito sofrido, sempre achei muito sofrido e para pouco, né? A questão financeira era muito difícil. Daí eu achava que a gente deveria e poderia mudar. E a educação é um caminho. A minha tia foi a primeira da nossa família a conseguir uma bolsa de estudos, né, pela uma instituição particular. Então ela foi professora e eu quis seguir esse caminho pela educação. Mas eu sempre gostei de química. Então, assim, eu buscava seguir a formação buscando química. E assim, eu fiz um técnico em química logo depois que eu saí do ensino médio, em 2013, foi 2 anos. Daí eu tive a oportunidade, por meio do Enem, né, e o SISU, de entrar na graduação, né, na Universidade Federal do Paraná. Entendi. Hoje em dia, se você não estivesse na educação, não fosse professor, teria alguma outra opção de emprego que você gostasse, que você se identificasse antes? Ou sempre pensou? Não, porque depois do momento que eu entrei na educação, eu tenho a perspectiva. Não importa o que você faça, a partir do momento que você faça bem feito, que você goste. Essa é a perspectiva que, pelo menos eu penso, como professor, levar para os alunos. Independente do que você quer para sua vida. Importante você fazer aquilo que você gosta, faça bem feito, seja pessoas críticas e reflexivas para isso. Então, depois que eu entrei na educação, eu gostei da educação. Essa perspectiva, para mim, foi uma mudança. Onde eu estou hoje, foi graças à educação. Hoje eu vivo uma vida completamente diferente do que eu tinha antes. Então, a educação abriu portas. Não foi fácil, foi muitos percalços, muitas pessoas querendo dizer qual que são o seu lugar, seus espaços,
quais que são suas limitações, principalmente relacionado com diversos aspectos estereótipos, né? Mas a gente foi vencendo os obstáculos, né? E hoje eu estou aqui. Estou aqui, eu acredito, porque eu gosto. Claro que tem muitas dificuldades, a gente pensa que pode melhorar, a gente busca melhorar, mas é algo que eu gosto, né? A minha pesquisa, a minha vida acadêmica inteira foi em cima da educação. E é algo que eu estou gostando e, na medida do possível, vou desenvolvendo. Então, não penso em trocar, né? Não por um bom tempo. O senhor disse sobre a sua tia, né, que ela seguiu o caminho da educação. Foi ela que inspirou o senhor? Foi outra pessoa? De certa maneira, sim, né? É uma inspiração, porque ela, como foi a primeira, depois logo em seguida, assim, eu fui o segundo, mostrou que era possível sair daquela realidade. Uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, de todos trabalhadores na roça, né? Podemos dizer, trabalhador rural, com poucos recursos. Ela mudou de vida, né? Ela mudou de situação. Por que não? Nós não poderíamos fazer o mesmo a partir da educação. E assim eu fui seguindo, né? Foi uma inspiração. Mas eu não chegava a sonhar exatamente aquilo. Mas hoje é algo que eu gosto, algo que eu pratico e acredito e defendo, né? Uma educação transformadora. E o Lucas, lá de 2013, você se imaginaria onde você está hoje? A gente não imagina, né? A gente sonha em estar nesse local, ocupar esses espaços, né? Muitas vezes muito difícil de chegar, mas eu não acreditava que chegaria aqui, Guapiara, né? Passar por tudo. Foi muito difícil chegar, né? Então, não estamos aqui. Tudo é muito difícil, né? Você imaginar assim que você vai conseguir alcançar seus planos. Sim, porque também desde quando você é de ensino médio foram 8 anos estudando, né? Do técnico, 4 anos de graduação, 2 anos no mestrado em Curitiba, então foi muitas mudanças, né? Eu fiz minha graduação em outra cidade, eu tive que me mudar, só o técnico eu ainda estava em casa. Na graduação eu fiz outra cidade, daí depois quando fui para o mestrado em Curitiba, mudei novamente. Então assim, foram 8 anos, muita mudança, muita história, né? Muitas vivências. Daí eu não consegui imaginar tudo aquilo. Eu, assim, as coisas que eu penso, né? Na minha perspectiva, eu não sabia o que eu ia fazer depois, mas eu me preparava para aquilo. Por exemplo, durante a graduação, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu já ia direto para o mercado de trabalho, trabalhar, ou se eu ia continuar estudando. Mas eu me preparei a graduação toda para as 2 opções. Então, assim, eu buscava fazer um currículo, buscava participar de eventos, participar de ações dentro da universidade, para me capacitar da melhor forma, porque o que viesse depois, eu faria bem feito. E tudo que eu aprendi lá, tudo que eu mostro hoje e trabalho hoje, é que eu fui aprendendo ao longo desses anos. Quando você fez faculdade, onde fez a faculdade? Era pública, privada? Na faculdade mesmo, né? A universidade, eu fiz, né? Igual eu acabei comentando anteriormente. Mas logo após o ensino médio, eu cheguei a fazer o Enem para tentar o SISU, não consegui uma vaga, né? E como eu falei, né? Muitos obstáculos. Daí eu fazia o técnico. Depois que eu terminei o curso técnico em Química, fiz o Enem novamente, né? Daí eu consegui a vaga pelo meio do SISU. Então eu consegui entrar na Universidade Federal do Paraná, que é uma universidade pública. A partir das políticas de permanência dentro da universidade, eu consegui me manter e estudava no meu curso lá, que é licenciatura em Ciências Exatas com habilitação em Química. Entendi. Mas é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Que bom, né? Conseguiu. Olhando assim onde você está hoje, visando assim o que vai acontecer daqui para frente, o que você pretende fazer no futuro? O que eu pretendo fazer? Por enquanto ainda logo depois que eu terminei o meu mestrado, eu quis vir para a educação básica para entender como que é a realidade, porque a gente está fora e não sabia como que é. Eu ainda quero continuar dentro da educação básica, mas o meu sonho hoje para um futuro é continuar estudando também, né? Então voltar ainda a continuar estudando, eu quero fazer um doutorado, né, daqui nos próximos anos, quando possível, porque é um sonho que eu tenho agora, porque se eu nunca, muitas vezes eu gosto de falar, né? Uma vez eu até escrevi um poema,
que faz parte da minha dissertação, né? Que nunca me sonharam professor. Nunca me sonharam mestre, sem dúvida, nunca me sonharão doutor. Mas é isso que eu busco, né? Isso faz parte desse Nunca Me Sonharam, foi um documentário que eu assisti na graduação, que faz parte, né? Uma das falas dessa estudante, são estudantes do Brasil que deram entrevista a respeito das mazelas da educação no Brasil, né? Então, esses estudantes, uma delas fala essa fala. E eu achei muito impactante, né? E isso me faz perseguir também e alcançar esses objetivos. Então, hoje, eu quero continuar estudando, fazer um doutorado e depois, não sei, provavelmente depois eu vou buscar um outro sonho. E assim a gente vai indo, né? Eu gosto de falar, quando a gente alcança uma meta, a gente dobra. E a gente vai aumentando as metas, os novos sonhos vão se realizando, vão se transformando e vamos indo buscando novos espaços. Você falou sobre o poema. Lembra ele inteiro, assim, de cor? Não, porque ele é um pouco extenso, né? Mas a questão primordial do poema é que eu falo assim a busca pela representatividade como uma prática antirracista. Porque eu achei passei por muitas coisas até chegar, foi muito difícil. Então, muitas situações, igual eu já falei anteriormente, as pessoas querem determinar qual que é o seu lugar, qual que é o seu espaço, até onde você pode ir, até as suas limitações. E muitas vezes isso são vestígios de um racismo implícito ou explícito, né? Eu já escutei muitas vezes quando eu estava na fila do restaurante da universidade, você não dura até o final do bimestre, ou alguns colegas, né, pelo menos diziam, né? Nossa, você chegou até o segundo ano da universidade. Então, se você escuta e você poder ocupar esses espaços que muitas vezes não fazem parte desses grupos historicamente oprimidos, é importante por causa disso, porque tem uma representatividade, e representatividade importa. Então, assim, a educação como um instrumento de esperançar, eu vejo que é um instrumento de libertação e de renovação. E assim vamos indo, instrumento de resiliência também. E olhando mais assim pro lado dos seus alunos, tem algum plano para os seus futuros alunos, ou então para os alunos que você está dando aula hoje em dia ou não? Meu maior plano hoje, acho que é buscar isso, independente do que ele quer para a vida dele, o que ele deseja para a vida dele, se ao final do ensino médio todos eles possam sair sujeitos críticos, que pensam por si mesmo, né? E que vão, independente do que for fazer bem feito. Acho que esse é o nosso maior objetivo aqui dentro da escola, né? É isso dentro de uma perspectiva integral, né? Apoiar essa formação como um todo desses estudantes. Acho que esse é o meu principal objetivo hoje, buscar essa formação, né? Permitir esse ensinamento. Não vão muito no que vão falar sobre eles, né? Não, eles sejam sujeitos pensantes, né? Esse é o objetivo, esse é o lema que a gente pode entender. E como o senhor veio parar em Guapiara assim, professor? De onde o senhor morava, vir para Guapiara? Teve a perspectiva de eu achar interessante o programa, entender ele, que eu acredito que é algo bom, né? Que realmente precisamos dessa formação, precisamos pensar numa formação integral de uma pessoa, né, de vocês estudantes, e também porque eu tive amigos que durante a universidade, a graduação, eram moradores aqui, então eu tinha alguns contatos. Daí eu perguntei como que estava a educação. Foi a partir do momento que eu retomei para conhecer São Paulo. Então, a partir do momento que eu conheci São Paulo, me interessei, fui ver a situação, eles me deram esse apoio e eu vim para cá. Porque é uma falta de professores também, quando eu vim no ano passado, né, que essa semana fez 1 ano que eu estou aqui. Então, uma falta muito grande de professores. Eu acho que a escola fazia alguns meses que não tinha professores, né? E daí eu vim, diante dessa conjuntura toda, parar em Guapiara. Estou aqui. O senhor veio direto dessa cidade de Natal pra cá ou tava em outra cidade? Não, estava em Curitiba. Curitiba? Porque eu estava em Curitiba já no finalzinho para terminar o mestrado. Daí eu comecei a procurar o emprego, né, mercado de trabalho. Eu vim para cá um pouquinho antes de terminar. Então, essa semana fez 1 ano que o senhor tá dando aula? Sim, dia 30 de junho, né? 3 dias aí. Fez 1 ano que eu estou em sala de aula e minha primeira escola foi aqui, escola, né? Toshimaru Kakuta, foi 1 ano de serviço. 1 ano de muito aprendizado, né? Espero que tenha contribuído com muitos alunos, né?
E quando o senhor começou a dar aula aqui, professor, como o senhor se sentiu nos primeiros dias? Nos primeiros dias é difícil, né? Tudo novo, porque você tá lá na teoria, né? Na teoria você imagina, você vislumbra a educação de uma forma. Então, antes, ao invés de eu continuar estudando, que eu poderia talvez tentar essa oportunidade. Claro que teria as questões financeiras, que também era difícil, que foi um fator, mas eu poderia tentar. Mas eu falei, não, eu acho que é importante ir para a educação básica, porque é lá que também quero buscar fazer diferença, porque eu vi o potencial da educação, por que não lá? Né? Tantas pessoas, tantas realidades que são parecidas. Daí eu falei assim, não, então vou para lá para ver como que é. No começo é difícil, eu vim de outro local também, outra realidade, é completamente diferente. Então você vai se adaptando e vai construindo. Até hoje eu estou aprendendo muito, né? Com os alunos, com os outros professores, com os colegas. Você vai aprendendo e você vai se transformando, né? E é assim, eu acho que é um ciclo, nunca vai acabar. Isso que é o bom da educação também. Você vai evoluindo, vai aprendendo e vai crescendo junto, né? Hoje eu sou um Lucas completamente diferente do que entrou um ano atrás. Isso é sem dúvida. Qual era a sua cidade natal mesmo? São Pedro do Ivaí, São no Pedro. Paraná. Tem mais alguma pergunta? Longe, não. É longe, acho que dá uns, de aqui de Guapiara, uns 600 quilômetros, mais ou menos. Professor, aproveitando a pergunta da Júlia ali, alguma pergunta, como que tá o café, professor? Tá gostoso? Café é muito bom, café. Meu Deus. Que bom que gostou do café. Não quer um açúcar? Foi feito pra com muito não? carinho. Sim, eu que agradeço pelo carinho, pela recepção. E você, como professor hoje, qual seria o conselho que daria para quem quer seguir esse caminho na educação? Pra quem quer seguir. A não ser desistir não é uma opção. Não, desistir nunca é uma opção, né? Eu acho assim, todo caminho que você for seguir vai ter muitos obstáculos. Nunca desista, principalmente se for depender do outro, né? Que o outro vai falar, né? Acho que assim, é muita persistência, resistência, mas a educação permite, né? Ela permite essa transformação. Eu acredito na educação com esse potencial de transformação da realidade, né? Transformação da pessoa. E conhecimento é poder, né? Ter o conhecimento que a educação permite você, esse poder ninguém te tira. E você vai ser esse sujeito pensante, que é o que a gente busca, esse sujeito crítico. Então a educação para mim é tudo isso que eu comentei, que eu acredito, né? É difícil, acho que mensurar em poucas palavras o que é educação, porque fez tantas transformações para mim que eu acredito que eu não consigo exatamente em poucas palavras definir ela agora, nesse momento. Então, o conselho... Nunca desista dos seus sonhos e persistam, muita resistência, e a educação é o caminho de esperançar e de transformação. Acho que é isso. Você citou o mestrado que você fez. Você poderia especificar como é, o que é, quanto tempo durou? Após a minha graduação, né, eu fiz a graduação, foi próximo da minha cidade, né, foi um dos campos da Universidade Federal do Paraná. Então foi em Jandaia do Sul que eu fiz a minha graduação, foram 4 anos, então foi de 2016 ali a 2019, finalzinho de 2019 eu acabei. Daí, o que aconteceu? Como eu comentei anteriormente, durante esses 4 anos eu me preparei, né, então para entrar num mestrado, né, que é uma pós-graduação, você precisa ter um currículo, né? Você precisa demonstrar que você tem um perfil de pesquisador, porque você vai fazer uma pesquisa. Então, o meu mestrado acadêmico, eu fui buscar desenvolver uma pesquisa. E que pesquisa que foi essa que eu construí, né? Eu sempre me interessei por atividades mais lúdicas, né? Uns jogos, desde a graduação. Eu trabalho com essa perspectiva dos jogos do ensino de química, né? Que eu vejo, né? Eu acredito nos seus potenciais e benefícios. Então, muitas vezes eu venho trabalhando com atividades nesse sentido, jogos, atividades criativas que buscam esse perfil e buscar isso nos estudantes, né? Na resolução de problemas e criatividade. Então, eu quis fazer isso, estudar uma perspectiva teórica em que isso poderia contribuir. Daí eu fui fazer o mestrado, apresentei essa perspectiva
juntamente daí no mestrado na UFPR em Curitiba, e foram 2 anos fazendo pesquisa. Então, de 2020, né, que eu iniciei ali em março de 2020, mais ou menos, e foi até 30 de maio, que quando eu terminei, 30 de maio de 2022, né, porque nesse dia que é quando eu terminei lá e comecei aqui trabalhando. Então foi 2 anos fazendo mestrado, fazendo a pesquisa. No caso lá foi um jogo também, né? Jogos de realidade alternativa. É um jogo que mescla o uso das tecnologias no ensino de química. Então esse foi a minha ideia, o mestrado em Educação em Ciência e Matemática, uma linha de pesquisa no ensino de química, 2 anos. Hoje em dia, vendo aqui o espaço em que você está, como você se sente sendo o único professor mestre da Escola Toshimar? Geralmente não falo, né? Essa situação. Não sei se eu vejo diferença. Eu acredito que para mim foi muito importante, porque o que eu aprendi lá é o que eu estou buscando colocar em prática e compartilhar com os outros colegas. Mas eu não paro para pensar nessas diferenças. Tanto que muitas vezes eu não comento. Porque, não sei, não é meu perfil ficar comentando. Acho que o importante eu estou buscando colocar em prática tudo o que eu aprendi, tudo que eu acredito e que eu vejo que pode funcionar, ou vamos repensando a educação e vendo os resultados, porque o importante é qualidade, né, na aprendizagem. Então, acho que é isso mais que eu vejo, que eu penso. E assim chegamos ao fim desse primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algo novo e querendo agradecer ao professor Lucas por ter aceitado, né, esse podcast com a gente e com todos que assistiram. E assim finalizamos o nosso podcast e até a próxima. Eu que agradeço, né, a vinda nesse espaço, espero ter contribuído com todos e se precisar de alguma dúvida, alguma coisa, é só chamar e contar comigo. Eu acho que era isso, né? Mais uma vez, obrigado pela presença.